Muita gente acha que experiências transcendentais são viagens confusas, fantasiosas, quase que alucinações. Bem, algumas coisas que se veem por aí são mais ou menos isso mesmo, mas uma autêntica vivência transcendente não é confusa. Ela apenas não cabe nas palavras. Pare, respire e vamos conversar. Hoje eu vou falar sobre uma confusão que se faz quando se experiencia o estado meditativo, especialmente naqueles momentos em que existe o que alguns chamam de expansão da consciência. Então, me acompanha neste vídeo, que no final você vai entender o que acontece. Mas vamos começar bem do começo, tá bom? Etapa por etapa. Quando você se aquieta, senta para meditar, fica parado, fica calado, respira em quietude, começa primeiro a se instalar a chamada resposta de relaxamento. É algo citado desde a década de 70 por Harvard, que é uma imagem espelho à reação de estresse. Veja no meu vídeo, resposta de relaxamento. Você vai entender. E isso é a primeira coisa que acontece quando você se aquieta por ali para meditar. Mas se você seguir em frente ali, sentado, praticando o loop operacional da meditação, você já conhece o loop operacional? Já conhece o meu artigo, onde eu apresento a definição operacional de meditação, ou meu vídeo, que é meditação? Então, se não conhece, vai lá e vê primeiro. Mas então você está ali aplicando o loop operacional da meditação. O que acontece? Você começa primeiro a se desprender um pouquinho do chamado modo default, o DMN, como se diz em inglês, a rede neural padrão, que é o falatório mental. Tem um artigo interessante de Brewer e colaboradores que ele fala disso. Ele fala como os meditadores começam a lidar melhor com essa rede neural padrão, falatório mental. E quando você se desprende do falatório mental, você chega no chamado relaxamento da lógica. Diminui ali o julgamento, análise, expectativa, vai relaxando esses aspectos, você julga menos, analisa menos, tem menos expectativa. Aí você se distrai e volta, você pensa em alguma coisa, você fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando várias vezes, e isso é meditação, tá bom? Se distrair, perceber a meditação, voltar a centrar, se distrair de novo, voltar a centrar, esse loop é a meditação. E aí, quando se relaxa a lógica, cai a análise, julgamento, expectativa, quando isso acontece por um certo tempo tende a se instalar então o chamado estado meditativo. É um estado que poderia ser descrito de certa forma como um silêncio interno, um centramento, uma simplicidade. E curioso que tem uma curiosa familiaridade com isso também. Então você sente um silêncio, um centramento, uma coisa extremamente simples ali e ao mesmo tempo curiosamente familiar. Isso pode ir e voltar também, porque você às vezes entra no estado meditativo, nem sempre acontece, mas às vezes você entra, né? E você se distrai de novo, aí perde o relaxamento da lógica, perde o estado meditativo. Assim como o relaxamento da lógica, o estado meditativo pode ficar ali no ida e vinda também. Mas esse estado começa a alterar a sua referência sobre você. Tem um artigo de Farber que fala bem sobre isso. Então o que acontece nesse momento? Você descansa em você. E quando isso se mantém por algum tempo, quando o estado meditativo se mantém por certo tempo, existe uma dissolução momentânea dos conceitos. Tem o José, de 38 anos, que é contador, que ganha tanto por mês, que é casado com a Maria, que tem tais filhos, mora em tal lugar. Tem um momento que desaparece o fato de ser José, contador, 38 anos, esses conceitos vão desaparecendo de você. E isso gera uma espécie de dissolução momentânea daquilo que você entende por você. Já é difícil por aí você
calibrar isso em medição científica. Tem uns escritos interessantes de Rafael Miller que fala sobre isso. Mas você perde esses conceitos, você mesmo meio que dissolve o que você entende como você. Geralmente você tem medo, volta, mas você pode ficar nesse estado. E quando isso acontecer, você pode viver uma chamada experiência de expansão. O que é isso? É como se acabassem os limites, seus limites acabassem e você se expandisse, como você se fundisse com tudo que há, com o todo, com alguns chamam de algo maior. Essa descrição varia muito, mas é isso que a gente chama de um evento transcendente ou vivência transcendental. É difícil alcançar aí com o terreno das palavras ou com uma descrição acadêmica, mas eu diria que você seria uma espécie de onda que saiu momentaneamente dos conceitos que lhe caracterizavam como onda. E aí, você percebeu que você também é o oceano. Essa onda, no começo ela fica confusa, porque parece para ela que ela se tornou o oceano, que ela se dissolveu como onda e se tornou o oceano. Mas com o tempo, ela percebe que ela é também o oceano. E com o tempo, ela percebe que ela sempre foi, ela é e ela sempre será o oceano. Por isso que eu às vezes chamo esse momento de uma experiência oceânica. Quando eu falo aqui nos meus vídeos que a pessoa viveu uma experiência oceânica, eu quis falar nesse sentido, no sentido de uma experiência de expansão, de transcendência. É difícil explicar isso em palavras. Tem um trabalho interessante de Yaden e colaboradores que fala sobre essas variações desse conceito de auto-experiência, ou experiência de autotranscendência. Um dos autores, inclusive, é Andrew Newberg, que há décadas tenta explicar a neurofisiologia desses estados, mas ainda isso é muito difícil, é muito movediço. Mas é isso, é uma experiência de expansão. Ok, então a onda percebeu que ela é o oceano. Mas a onda só existe porque o oceano existia antes, certo? O oceano precedeu a onda. Mas quando a onda volta à consciência de onda, ela volta a ser onda, por assim dizer, a se ver como uma onda, depois de ter percebido que ela é o oceano, duas coisas acontecem. A primeira é que ela começa a integrar gradativamente essa nova percepção à sua vida. Mas eu não quero falar disso agora. Eu quero falar de um segundo aspecto aqui neste vídeo hoje. E é o seguinte: a onda, usando a sua linguagem de onda, criada para se referir aos conceitos e visões que as ondas têm, ela, com essa linguagem de onda, ela não consegue descrever o que ela experienciou. Da mesma forma, essa nossa consciência oceânica, digamos assim, essa nossa consciência oceânica, segundo as tradições, ela teria precedido o nosso eu, ou precedido aquilo que nós conhecemos como nós. Essa consciência precedeu o nosso eu biográfico, digamos assim. E como a mente é um instrumento do nosso eu biográfico para o mundo do nosso eu biográfico, ou seja, para esse que eu chamo de esse mundo das formas, essa experiência transcendente estaria além da mente, além das palavras. Ela está fora da linearidade cognitiva, como dizem alguns. Está além do que a gente pode transformar em palavras. E é por isso que se diz que a experiência transcendente ela está além da cognição. Ela é incognoscível. E as palavras são coisas da mente. Por isso, essa experiência ultrapassa a nossa capacidade de narrativa. Ela é inenarrável. E isso é abordado de uma forma interessante, porque já está além da capacidade nossa de explicar isso academicamente, mas é abordado de uma forma interessante no livro, que eu só conheço a edição em inglês, que é The Embodied Mind, de Varela, Thompson e Roche. Se você tiver muito interesse nesse assunto, dá uma lida nesse livro. Mas o fato
é que essa experiência transcendente não seria então uma viagem confusa, uma loucura, ao contrário, era uma vivência de grande consciência, mas não é traduzível em palavras, porque está além do alcance da cognição, está além da linearidade cognitiva. Talvez seja por isso que os antigos taoístas eles diziam que o tal que pode ser dito é transformado em palavras, né? O tal que pode ser dito não é o verdadeiro tal. Que ele dizia que esse todo, essa coisa, esse oceano que pode ser traduzido em palavras, não seria o verdadeiro oceano. Mas o mais importante é que isto não faz desta vivência algo fantástico, nenhum dom, nenhum privilégio de poucos, de jeito nenhum. Eu, como médico, eu vejo isso como um estado da fisiologia ainda não descrito. É um estado, para mim, fisiológico, apenas ainda não descrito. Antes de Newton escrever a lei da gravidade, as maçãs não se desprendiam da árvore e saíam flutuando. Mas a lei da gravidade já existia, ela só não tinha sido descrita. Antes de Harvard escrever a resposta de relaxamento na década de 70, as pessoas conseguiam relaxar, mas essa resposta fisiológica ainda não estava descrita. Da mesma forma, eu entendo que este estado acabará um dia sendo descrito de alguma forma. De alguma forma, nós vamos conseguir descrever esse estado. Mas, mesmo assim, quem vier dele, quem voltar dele, nunca conseguirá transformá-lo em palavras, porque ele não é passível de uma narrativa. Ele é inenarrável. Então, se você quiser aprender a meditar, ou se quiser continuar meditando, não se preocupe em buscar descrições daquilo que é chamado de estado transcendental. Pois na meditação, como dizia o professor Herbert Benson, na meditação você não precisa acreditar, você só precisa praticar. Então, não queira explicar, nem encontrar descrições, nem tentar narrar, explicar, descrever quando viver isso, se você viver. Simplesmente medite, viva, continue fluindo com a vida e deixe acontecer o que tiver que acontecer, mesmo que isso não seja depois traduzido por palavras por você. Está tudo bem. E me ajude a divulgar esse vídeo. Olha, clica no curtir, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação, compartilhe esse vídeo para que as pessoas entendam que existe alguma vivência que está além das palavras. Alguns nem gostam de chamar isso de experiência, porque dizem que experiência é uma coisa da mente, mas uma vivência, um saber, uma percepção que está além das palavras. E está tudo bem. Apesar de nós não termos essa descrição, apesar de serem estados ainda não descritos pela fisiologia, eles um dia serão descritos. E todos nós um dia conheceremos esse estado. Conto com você, tá bom? Para me ajudar a divulgar isso. Muito bom falar com você. Tudo de bom, saúde, paz, equilíbrio e abundância. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.